motorista de ônibus da empresa Taguatu, que fazia a linha entre Novo Gama, Pedregal, a bem da verdade, e a cidade de Águas Claras, aqui no Distrito Federal, dentro do Novo Gama mesmo, ele começou a passar mal. As pessoas dentro do ônibus desesperaram, entraram em desespero, começaram a gritar e tudo mais. E aí ele para o ônibus, ele chegou a pegar guia, ele parou o ônibus ali na entrada do Novo Gama, o pessoal desceu, inclusive a cobradora, eu vou ficar nesse barco não, esse barco está meio querendo afundar, pulou, saltou de banda. E aí ele ainda anda um pouco mais com o ônibus, parou esse ônibus mais à frente, e aí teria acionado a garagem da empresa, informado que estava passando mal, e o ônibus foi recolhido à garagem. A empresa Taguatu disse que o motorista não tem nenhum histórico de uso de drogas ou qualquer coisa do gênero, né? Um dia desses que aqui Não, esse aí é preso, bem né? diferente, viu, Nicole? E ele foi afastado temporariamente das funções e encaminhado, né, a um tratamento psicológico para saber, e também fez exames toxicológicos para saber se de repente ele não usou, tomou, bebeu alguma coisa que possa ter feito aí um mal para ele. Então, a empresa já se manifestou, ele não foi demitido, ele foi afastado, mas submetido a um tratamento psicológico e, consequentemente, também a um exame toxicológico para saber esses exames toxicológicos em motorista de ônibus. Categoria, se eu não me engano, a partir da categoria C, né? E agora vai ser para todo mundo, Sim, agora, né? mas ainda não foi sancionado. Mas era o pessoal que, a partir da categoria C, teria que fazer o exame toxicológico anualmente para poder renovar a carteira e tudo mais. Agora, nesse caso, ele já tinha feito os exames e não tinha nenhum tipo de manifestação toxicológica. Ele vai novamente submeter esse exame e aí a empresa, depois disso, vai saber como foi e o que aconteceu. Ele não é diabético, não tem nenhum problema cardiológico, mas ele passou mal e ele informou a empresa que estava passando mal, Nicole. Wagner, a saúde mental e física dos motoristas de ônibus é uma coisa que tem que ser vista muito de perto, observada pelas empresas, porque imagine só a responsabilidade desses motoristas com cargas tão exaustivas de trabalho, um trabalho que não é fácil, porque motorista de ônibus sofre pra caramba. Fica ali muitas vezes, o dia todinho aquele entra e sai de passageiros, alguns educados, outros nem tanto. O trânsito, só o trânsito já estressa pra caramba. Você dirigir um negócio desse tamanho aí, com 40, 50, 60, 100 vidas sob a sua responsabilidade, é aquele tumulto de inteiro, é debaixo de sol, é debaixo de chuva, é horário, é empresa cobrando. Então, assim, eles sofrem demais. Isso precisa ser visto, olhado com mais carinho, com mais atenção, porque imagine só um motorista que tem um surto, um motorista como aquele outro que nós mostramos há pouco tempo, que foi trabalhar virado, doidão, e os passageiros tiveram que tirá-lo de dentro do ônibus porque estava botando a vida de todo mundo em risco. O que é uma doença também, né? O vício no álcool tem que ser observado. Esses motoristas, esses profissionais precisam de uma atenção e um acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico para evitar que outras pessoas possam ser vítimas desse tipo de situação, porque ali eles estão com muitas vidas, pessoas que estão indo para o trabalho, crianças que estão dentro do ônibus, famílias inteiras que estão ali, ou seja, é muita responsabilidade. Se eles não estiverem com a cabeça no lugar, se eles não estiverem bem mentalmente, fisicamente, porque muitos se aposentam muito cedo com problema de coluna, com problemas físicos causados exatamente por conta dessas horas de tanto tempo ali que eles ficam dirigindo o ônibus. Eu sei porque meu pai se aposentou com 42 anos depois de dirigir um ônibus por muito tempo, por muitos anos, e ele desde os 20, e aí aos 42 ele já estava destruído, era hérnia de disco, era vários problemas, e ele teve que se aposentar aos 42. Então é uma situação que eu conheço muito bem de perto, que eu vi o meu pai passando, e muitas vezes isso não é levado a sério, a saúde física e principalmente mental dos motoristas de ônibus. Então eles têm que cobrar, as famílias têm que cobrar, porque às vezes acham que é besteira, mas não é. Esses profissionais precisam estar com a saúde em dia.
dia para poder cuidar de outras pessoas, de outros passageiros, para levar e trazer tanta gente todos os dias para os seus destinos, porque essas pessoas também querem voltar para a sua família. Então, assim, é uma situação que eu conheço de perto, que eu vi como isso mexe com a cabeça e com o corpo físico mesmo, por conta dessas horas todas dirigindo ali. Não é um trabalho fácil. Nicole, inclusive eu conversei hoje com o secretário de Transporte e Mobilidade, ele falou exatamente isso, da pressão que o motorista, que o condutor do veículo enfrenta todos os dias, do trânsito, das pessoas nervosas, pessoas calmas, de pessoas que não entendem, que jogam a culpa de tudo no motorista. E essa situação leva a um estresse emocional muito grande. E muitas vezes, porque eles têm um período de trabalho que tem que ter alguns momentos de descanso. Eles trabalham, são 6 horas, se eu não me engano, e nessas 6 horas eles têm que ter ali 45, 50 minutos de descanso. Não, ainda tem a tal da meia viagem, viu? Que tem que fazer todo dia. E o salário? É um salário mínimo, né, que eles ganham? Quanto? Um pouquinho mais? É um pouco mais. Quanto que é o salário de um motorista de ônibus? Varia de empresa para empresa. As empresas que têm entre 4 e 5 mil reais. Mas não tem um plano de saúde que preste, não tem, que deveria, depende muito, da empresa, né? Muito tem importante. Umas empresas que têm realmente um trato maior para com o funcionário e tem empresas que não têm esse trato, que não têm essa preocupação com o estado de saúde do funcionário. Ela pensa muitas vezes até dos veículos que eles conduzem, são veículos em condições precárias e a gente vê muito isso na rua. Você vê, o velho Pafuncio vê, todos nós que transitamos pelas ruas, você vê ônibus que estão em situação precária. Sim, que é outra coisa que eles têm que lidar também. Os motoristas muitas vezes reclamam para a empresa e não vê esses veículos sendo a manutenção feita, consertados, e aí eles são obrigados a trabalhar com os veículos em péssimas condições, colocando a própria vida em risco. Muitas vezes não são atendidos pelas empresas. A Ana está me falando aqui que o salário de um motorista de ônibus varia de 2.500 a 4.500, mas aí você bota todos aqueles descontos, é muito pouco para tanto estresse, gente. Não tem um apoio médico, um apoio psicológico, um descanso, porque as folgas também, a gente sabe que são cargas exaustivas de trabalho, então é muito complicada a vida desses motoristas. Pois é. Mais uma vez, as pessoas têm que ter também um pouquinho de paciência, porque muitas vezes você começa a criar um escândalo dentro do ônibus, o cara já está ruim ali, já está na pior, já está na banguela. E aí você começa a coisa, tira o cara do centro, o pino de centro dele desloca e pronto. Aí vira uma bagunça danada e pode acontecer um acidente. Num caso desse, é pegar o telefone do ônibus, todos os veículos têm o número da empresa. Liga na empresa, o motorista do ônibus tal, da linha tal, não está legal, ele não está bacana, ele está passando mal, ele está tendo ali um momento ruim e, por favor, providencie o socorro, providencie um apoio para que ele possa aí ser levado, substituição ou alguma coisa do gênero. Não cria um escândalo dentro do ônibus, que a coisa pode piorar e evoluir para um acidente, Nicole. Tá aí, fica um abraço a todos os rodoviários, pessoal que trabalha aí no transporte público, que acompanha o nosso DF Alerta na hora do almoço. Estamos com vocês por por melhorias nas condições de trabalho, para que vocês tenham esse amparo, esse cuidado psiquiátrico, psicológico, emocional que precisa também, pelo menos uma folga digna, né, para colocar a cabeça no lugar, um salário que valha a pena correr tantos riscos todos os dias. Enfim, a gente torce para que a situação melhore. Estamos com vocês e uma galera muito querida e muito fã do DF Alerta.